Olá, pessoal, tudo bem? Professora Bruna aqui de novo. Hoje nós estamos na nossa aula 20. Muito bacana. Estamos avançando cada vez mais. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês verem que eu estou vendo. E agora a gente está na continuação da nossa aula 20, tá? É a nossa aula de concordância nominal, na verdade. Bom, todo esse conteúdo tá lá na página 26 do livro 2, tá? 26, 27, 28. É... E aqui eu só fiz um resuminho, porque é muita coisa que tem no livro pra gente ler aqui na aula, beleza? E o ideal é que vocês leiam para complementar a aula, beleza, pessoal? Então, relembrando, o que é a concordância nominal? A concordância nominal é a concordância que a gente faz entre o gênero, o número, com o substantivo, tá? O pronome, o artigo, o numeral e o adjetivo. Então, a gente sempre vai concordar os termos da nossa oração. Bom, na aula passada eu parei em 4 regrinhas, né, de concordância. Agora a gente vai para a regrinha 5, número 5. Nessa regrinha a gente vai falar sobre é bom, é necessário, é proibido e é preciso, tá bom? Então, olha só, como a gente vai concordar? Se o nosso sujeito, ele tiver um sentido genérico, assim, um sentido geral, total, a gente vai deixá-lo no masculino. Mas se o nosso sujeito, ele for precedido de algum artigo ou de algum determinante, a gente vai precisar variar, tá bom? Como assim, professora? Olha ali o exemplo da cerveja. Se eu digo cerveja é bom, eu estou trazendo uma generalização, né? Eu estou trazendo uma sentença aqui dizendo que cerveja é bom, certo? Só que cerveja é uma palavra feminina, né? A gente deveria concordar falando cerveja é boa. Só que a gente não colocou nenhuma palavrinha aqui antes de cerveja para determinar essa palavra. Então, nesse caso, como eu não determinei cerveja, como eu não determinei esse substantivo, eu vou deixá-lo no masculino. Então, vou dizer: cerveja é muito bom, cerveja é bom. Agora, quando eu trago aqui nesse exemplo de baixo, a cerveja é boa, eu estou determinando a minha cerveja com o meu artigo a. Então, quando eu estou determinando a cerveja, qualquer substantivo com um artigo na frente dele, eu vou concordar aqui, né, com o próprio. Então, a cerveja é boa, porque agora eu já estou especificando, né? Estou dizendo que ela é boa. Então, a gente tem aqui também, ó, é proibido entrada. Entrada é uma palavra feminina, certo? Se eu quiser colocar essa sentença aqui, é proibido, e eu não colocar nenhuma outra palavrinha aqui, não colocar nenhum artigo, ela vai permanecer no masculino, tá? Então, é proibido entrada. E aí, eu não vou dizer é proibido a entrada. Por quê? Porque o meu proibido, a palavra proibido, ela precisa concordar com o a e com a entrada. Quando eu estou falando aqui, por exemplo, nesse segundo exemplo aqui, ó, é proibida a entrada. Então, se eu especifico que a entrada é proibida, eu preciso trazer o meu artigo feminino aqui, ok? Eu posso dizer é proibido entrada e posso dizer é proibida a entrada. Se eu disser é proibida, eu preciso colocar o meu artigo aqui, ok? Porque ele precisa concordar. Então, a gente não vai usar, por exemplo, é proibida entrada. A gente vai usar é proibido entrada, sem artigo, ok? E se a gente for especificar é proibida, a gente vai usar o artigo a para especificar entrada, ok? Então, a gente tem aqui, ó, coragem é necessário. Coragem é uma palavra, é um substantivo feminino, né? Então, aqui a gente tem também a mesma regrinha da cerveja, a mesma regrinha do proibido. A gente não determinou a coragem, né? A gente está deixando ela aqui como sentido genérico. Então, eu disse que ela é necessário. Coragem é necessário. Não especifiquei. Agora, quando eu trago aqui na frase de baixo, a coragem é necessária, eu estou especificando a coragem e eu estou dizendo que ela precisa ser necessária. Então, o necessário aqui vai concordar com coragem. Ok, pessoal? Essa é fácil também, né?
Vamos lá. Agora a gente tem a regrinha número 6, que é quando a gente está falando de bastante, de meio, pouco, muito, caro, barato, longe, sério, alto e só. Vamos ver. Quando o nosso adjetivo aparece aí, ele será variável e quando ele é um advérbio, ele será invariável. Então, a gente tem todas essas palavras aí como tanto substantivo, tanto como adjetivo e como advérbio. Mas a gente precisa encaixar, ver como ela está encaixada dentro do contexto da frase. Vamos ver aqui. Há bastantes razões para ficarmos aqui. E as pessoas trabalham bastante. Então, aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem bastantes concordando no sentido de muitas, né? Há muitas razões para ficarmos aqui. Agora, quando eu digo as pessoas trabalham bastante, eu estou trazendo aqui uma intensidade, né? Um advérbio de intensidade. E aqui ele não vai variar, ok? Então, as pessoas trabalham bastante não varia, porque eu estou intensificando o ato de trabalhar, né? E é, há bastantes razões para ficarmos aqui. Eu estou concordando com razões. Eu consigo substituir por muitas. Há muitas razões. Mas aqui, ó, no pessoas, eu não consigo substituir por bastantes, ó. As pessoas trabalham bastantes, as pessoas trabalham muitos. Não dá, né? Então ela vai permanecer invariável, ok? Essa é a regrinha básica para a gente saber se o bastante vai variar ou não. É só substituir por muito ou por muitos. Então, aqui, estou meio apaixonada. E é meio-dia e meia. Bom, pessoal, quando a gente está falando de meio, meio e meia, a gente precisa pensar que é, o meio ele indica uma condição e o meia indica metade, tá? Esse é o básico. Se você souber que meia indica metade, e meia indica aquela parte do nosso vestuário, você já sabe que tudo que você vai utilizar é meio, né? Por exemplo, eu estou meia chateada. Como assim? Você vai estar metade chateada? Metade daqui está chateada e metade daqui não está. Estou chateada da barriga para cima, da barriga para baixo não estou chateada. Então, o meia quer dizer metade, tá? Então, toda vez que a gente está falando de metade, a gente vai usar meia. Por exemplo, comi meia laranja, comi meia banana. Tenho meia hora para almoçar, metade de uma hora. Então, sempre quando a gente estiver falando metade de meia, a gente vai, a gente vai usar meia. Quando a gente está falando meio de condição, de estado, a gente vai usar o meio, tá? Então, aqui, ó, estou meio apaixonada. Estou meio apaixonada, estou meio gripada, estou meio triste. Ou seja, estou um pouco triste, está acontecendo alguma coisa comigo, tá? Então, é meio-dia e meia hora, ok, pessoal? Então, meio a gente vai usar para um estado, alguma coisa que a gente está sentindo, e meia a gente vai usar para metade. Bom, quando eu digo aqui a entrada é cara, eu tô falando, né? Tô concordando com a entrada. E aqui eu tô trazendo também a concordância e essa forma verbal. Agora, quando eu trago a entrada custa caro, eu estou concordando aqui, ó, com o verbo custar. Então, com o verbo custar não, com a entrada custando caro, né? Ela custa caro. Aqui eu estou especificando que a entrada é cara, ó, nesse primeiro exemplo. A entrada é cara. Ela é cara. E aqui eu estou dizendo que ela custa caro. Então, a gente precisa saber interpretar essa diferença aí do adjetivo e do advérbio. Quando ela é um adjetivo, ela vai ser variável, e quando ela é advérbio, não vai ser. Então, aqui, bastante é um adjetivo, e ele não vai ser variável, ok? Próximo. Bom, aqui a gente está falando sobre anexo, incluso, obrigado, mesmo e próprio. Todos esses são adjetivos e concordam com o substantivo ao qual eles vão se referir, ok? Então, por exemplo, anexo é uma palavra que vocês ainda não utilizam muito no vocabulário de vocês, né? Mas quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão precisar enviar vários arquivos anexos aos e-mails para as pessoas. Então, já vão se preparando como é que faz a concordância do anexo, ó.
Por exemplo, as fotos vão anexas ao e-mail. Então, eu trouxe aqui anexas concordando com as fotos, ok? O slide vai anexo ao e-mail. Então, eu trouxe aqui anexo concordando com o slide. Eu posso também colocar em anexo, tá? Por exemplo, as fotos vão em anexo, tá? Então, o anexo vai sempre concordar com o nosso substantivo, tá? Sempre no plural, sempre no singular, no masculino. Então, a gente vai fazer essa concordância. Bom, as passagens estão inclusas. Inclusas está concordando com quem? Com as passagens. Então, elas estão inclusas. Os bônus estão inclusos. Inclusos está concordando com bônus, os bônus. Então, ela vai variar aqui também. Então, ele mesmo comprou o carro e ela mesma comprou o carro. Então, a gente vai usar mesmo e mesma para concordar com o nosso substantivo. Ora masculino, ora feminino. Tranquilo, né, pessoal? Essa aqui também é muito tranquila, muito fácil. Bom, quando a gente está falando de menos, de alerta e de pseudo, a gente vai sempre ter invariação. Eles vão ser sempre invariáveis. Como assim? Ó, estou com menos trabalho hoje. Estou com menos programa hoje. A gente não vai ter menos, por exemplo, tá? Estou com menos dor. Não, a gente não vai usar menos, ok? Essa palavra, ela não está prevista na regra da concordância nominal. Então, a gente não vai utilizar a palavra menos, a gente vai utilizar a palavra menos, sempre. Estou com menos trabalho, estou com menos programa, estou com menos dor, estou com menos dinheiro, tá? Estou com pouco dinheiro, enfim. E os alunos ficaram alerta. Alerta vai ser uma palavra invariável, tá? Quando a gente está falando, quando a gente está especificando aqui, no sentido de ficar alerta, tá? Mas a gente pode encontrar essa palavra no plural quando, por exemplo, o alerta ele for um substantivo. Agora, olha só, por exemplo, os alertas das cidades tocaram, ok? Aqui eu tô falando de uma sinalização, ok? Então, esse alerta vai ficar no plural. Agora, esse exemplo aqui das pessoas que ficaram alerta vai ser sempre no singular, ok? Ele não vai variar. Bom, quando a gente está falando do possível, ó, o possível ele só vai variar se houver determinantes no plural, ok? Ou seja, quais são os meus determinantes? As ou os. Ó, vencia obstáculos o mais difíceis possível. Então, o mais difíceis possível. Então, aqui, ó, se o meu determinante não apareceu no plural, a minha palavra também não vai aparecer, tá bom? Possível vai ficar no singular. Quando eu trago aqui, ó, por exemplo, no plural, aí ele vai para o plural, ó. Vencia obstáculos os mais difíceis possíveis. Então, eu trouxe a concordância para o plural aqui. Outro exemplo, procurava cavalos o mais velozes possível. Então, não vai para o plural porque está concordando aqui com determinante, tá? Que está no singular. E procurava cavalos os mais velozes possíveis está no plural, porque está concordando com o meu determinante os. Beleza, pessoal? Então, essa foi a segunda parte da aula de concordância nominal. Vamos ficar atentos, porque são regrinhas básicas, mas que podem confundir aí em alguma hora quando a gente estiver escrevendo, quando a gente estiver falando e quando a gente estiver fazendo uma prova. Beijos, até a próxima aula.